Vamos discutir um pouco da pesquisa com modelos animais, tá? Bem, só lembrando, caso surja alguma pergunta, né, como nós estamos ao vivo, facilita essa discussão. Você pode estar mandando no chat aí, @Casa da Ciência, tá? Beto, é melhor mandar durante ou depois de mandar as perguntas? Isso, podem ir mandando na hora, mas a gente vai responder tudo na sequência no final, beleza? E nós vamos discutir um pouco a esse respeito. Vamos ver aí como era no passado, né? E como hoje nós estamos aí no estado da arte de como trabalhamos com esse tipo de modelo, né? E por que trabalhamos ou por que não trabalhamos. A gente vai estar discutindo um pouquinho disso com vocês. Só para começar essa nossa conversa, vocês já notaram, né? Agora, nem tanto, mas se você for ver, falar com os pais, avós de vocês, muitas vezes você vai escutar o seguinte: ah, eu tinha um cachorrinho ou uma cachorrinha quando era pequeno, o nome dela era Laika. Você sabe por que esse nome para cachorro, que aliás não é nenhum nome tradicionalmente brasileiro? Isso é graças ao quê? A um dos primeiros modelos animais, né? Quando nós tivemos aí a corrida espacial, né? Um dos primeiros organismos vivos a ser enviado para o espaço foi exatamente uma cachorra, né? Ela morreu durante o experimento, né? Porque não existia na época tecnologia para resgatar esse animal, mas foi graças aos dados obtidos com ela que nós vimos que a proteção que era feita nas nossas naves poderia suportar os raios cósmicos. Sem termos infelizmente, esse sacrifício desse cachorrinho, né, nós não entenderíamos todo esse processo, né? Então, vamos dizer assim que ele foi aí, não o primeiro, mas foi um dos mais marcantes e que muita gente ali homenageou seu pet com o nome dela, sem ao menos saber, né, nessa geração mais nova, o porquê. Afinal, isso aconteceu lá no começo da corrida espacial, né? Lá na década de 60. Então, isso está um pouquinho distante da gente, né? Até de mim, eu não tinha nascido, para você ter uma ideia. Beleza? Mas vamos lá. Vamos começar a nossa conversa de hoje exatamente por um lado, né? Um lado até um pouquinho diferente. O que é um cientista? Nós tivemos uma live fantástica, tá? Com o Caio e a Bárbara, que trouxe esse aspecto, que discutiu esse aspecto com a gente lá em 2020, tá? Mas eu só queria lembrar uma coisinha para vocês. Embora, né, isso a mídia adora fazer, Hollywood ama ter essa imagem aqui de um cientista, de um estudioso louco, né? Um pouco vindo até pela famosa obra, o Dr. Jekyll, Mr. Hyde, né, o médico e o monstro, né? Embora você tenha ali sempre aquela ideia que o cientista é um ser doido que descobre algo ao acaso, tá? Nós sabemos o quê? Que os cientistas, eles são aí, como nós, né? Muitas vezes são curiosos, né? Vocês, eu sei que são aí curiosos por estarem aqui presentes, né? Acabam aí participando, né, das nossas aulas de quinta-feira, mas os cientistas muitas vezes eles vão o quê? Estudar sobre um determinado aspecto, sobre um determinado assunto, né, ouvir, ver várias revistas, né, revistas científicas, e essas revistas elas estão todas classificadas, né, como você tem ali o que a gente chama de fator de impacto das publicações, que é exatamente o quê? O quão mais séria, vamos dizer assim, mais rigorosa essa revista, maior o seu fator de impacto, mais difícil publicar nela, né? E você vê que ela é mais respeitada. E a ciência, ela caminha como? Ela caminha exatamente publicando, né, os seus artigos. Ela caminha exatamente como? Mostrando para a população, mostrando para outros cientistas o que é feito, como é feito e o resultado disso. Com base nisso, né, nós vemos o quê? Você só consegue ter a sua verba, você só consegue ter o seu financiamento para a sua pesquisa se você, tá, cumpre todas as regras do jogo, né, para poder estar o quê? Publicando dentro dessas revistas. Tá? Então você não vai, primeiro, eu não vou de repente falar assim, nossa, vou ser um cientista, vou fazer um experimento dentro da garagem da minha casa.
Não, isso não existe. Isso é Hollywood, tá? Você vai falar assim, Vinícius, mas muitas empresas surgiram em garagem. Sim, empresas sim, a gente sabe. Se você pegar a história do Bill Gates, se você pegar a história do próprio, nossa, fugiu o nome dele, da Apple, como é que é? Steve Jobs, né? Oi? Do Google, surgiram em garagens. Mas quando a gente trata de ciência, que você tem que levar uma experimentação, aonde você precisa de resultados sólidos e concretos, você vê que ele sempre está atrelado ou a um instituto de pesquisa, ou a uma empresa que tem uma fundação que trabalha com pesquisa, tudo isso seguindo várias normas. Vinícius, e se de repente ele não segue a norma? Se ele não segue a norma, ele não pode publicar. Ele não podendo publicar, ele não recebe a verba. E, inclusive, muitas vezes, ele acaba o quê? Podendo ser indiciado criminalmente caso ele faça alguma besteira. Isso é um fato. Essa é a realidade. Beleza, meu povo? Baseado nisso, a gente vai entender um pouquinho agora por onde caminhou toda essa história do uso de modelos animais. Né? Eu vou começar primeiro dando aí um parecer, mostrando para vocês, até ali do ano de 2000, várias pesquisas que usaram os animais como modelos e esses modelos. Só para a gente aí começar a entender, para vocês verem quão vasto é isso. Depois a gente vai andar um pouquinho pelas leis e eu vou estar mostrando a aplicabilidade dessas leis. Né? Pode ficar tranquilo, eu não vou ficar aqui vomitando lei e artigo, não é esse o intuito da nossa discussão. Beleza, gente? Mas vamos lá. Então, primeiro, só para começar, né, frente aí ao Instituto de Citologia da Rústica e Genética de Novosibirsk, não sei pronunciar isso, mas tá aqui, ó, quem quiser tentar, é um ótimo trava-língua. Tem essa estátua muito legal, né, que é uma homenagem a todos os animais que foram utilizados durante, né, a descoberta do DNA, né, quando estavam ali tentando entender como era a estrutura do DNA, o funcionamento do DNA. Então essa é uma homenagem muito bonita, né, que foi feito a todos esses ratos, todas essas cobaias, todos esses roedores que foram utilizados, né, no seu experimento e durante essa descoberta, e que hoje boa parte do que a gente conhece é graças ao quê? A nossos sacrifícios desses nossos amigos, né? No passar dos anos, né, nós vimos que várias doenças tiveram uma série de modelos utilizados. Então, raiva, eu usei em cão, coelho, varíola, gado, antrax, carneiro. A técnica de se fazer o cateterismo cardíaco, né, foi utilizada e refinada em cães e coelhos. Raquitismo, cães. Insulina, cães. A anestesia moderna, modelo também foi cães. Prevenção do tétano, cães. Anticoagulante, gato. Opa, não mudou aqui. Artrite, coelho, macaco. A própria descoberta do fator RH também foi, né, com macaco rhesus. Difteria foi em cavalo. O uso, né, dos antibióticos em ratos, camundongos e coelhos. Pertussis, cobaia e coelho. Pólio, coelho, macaco, roedor, DNA, ratos e camundongos, né? A técnica cirúrgica do coração aberto, quer dizer, você operar a pessoa viva, abrir na caixa torácica e fazer ali o reparo que você tem que fazer no miocárdio, foi estudada primeiramente em coelhos, macacos e roedores, bem como a quimioterapia para o câncer. A descoberta e a dosagem de tranquilizantes entre ratos, coelhos e macacos. Opa, de novo. Tá? Agora foi 2. Tá? Indo mais, né? O uso de alguns medicamentos, como lítio para depressão, cobaias e ratos, rubéola, macaco, prevenção do sarampo, também macaco, o tratamento da lepra, macaco, tatu, avanços da cardiologia, cães, tá? A questão do funcionamento e desenvolvimento de anticorpos monoclonais, coelhos e camundongos, transplante de órgãos, cães, carneiros, bovinos e porcos, avanço na cirurgia laparoscópica, né? Porcos, estudos genéticos do câncer, moscas da frutas, camundongos e ratos, né? Terapia gênica da fibrose cística, camundongos e primatas. Bem,
Vocês viram que eu não peguei todos, tá? Mas vocês viram que essa lista ela é muito grande e o principal, notaram que ela é muito diversificada? Eu passei ali de mamíferos de grande porte, como por exemplo cavalo, bovinos, tá? Até pequenos camundongos. Como vocês acham que é feita essa escolha? Será que de repente ali tá lá o pesquisador e fala assim, não fazendo nada não, eu vou escolher tal bicho? Acha que você escolheu acaso? Acha que de repente, tá, o cara escolhe por um motivo ali que não seja algo muito especial? Realmente, gente, muitas vezes, quando esses animais eles são escolhidos como modelo, é exatamente porque a fisiologia, a genética, a estrutura do órgão estudado é muito semelhante, tá, à estrutura do órgão humano ou a funcionamento desse órgão humano. De tal forma que eu consigo matematicamente, tá, fazer um paralelo entre o uso dessa técnica, o uso desse medicamento, tá, nesse animal e o uso em ser humano, tá? Então, com base nisso, você escolhia ali o animal, certo? Via o que estava acontecendo com ele, via a sua aplicabilidade. Tudo isso, gente, com o quê? Com muita questão ali da segurança, né? Segurança do animal, né? Porque eu não posso pegar, por exemplo, um animal da rua, né? Por quê? Porque eu não tenho ali, não sei como é que aquele animal estava, não sei como é que é a doença. Todos esses tipos de animais que eles são utilizados como modelo, eles são criados, eles são desenvolvidos dentro de laboratório, né? Eles já são criados para isso, eles nascem, né? Eles têm ração balanceada. A gente vai ver depois, eu fiz uma visita a um dos biotérios aqui da USP e a gente gravou um videozinho, nós vamos ver no final dessa aula para a gente aí poder discutir um pouco mais, beleza, gente? Mas voltando aí, eles têm a comida, o ar que eles respiram, tudo isso, ele é o quê? Ele é dosado, ele é avaliado, de forma que você possa entender o que causa impacto, tá? É realmente o medicamento ou é realmente a técnica. Porque senão, seriam tantos fatores diversos, tá? Que isso poderia estar aí confundindo o nosso resultado, beleza? Veja, isso, tá? Vocês podem ver que eu passei ali desde o início do século passado até ali o final desse século, né? Só enumerando uma série de doenças ou processos que tiveram como parte da cura esses modelos animais, beleza? Só que no decorrer de todos esses anos, a forma com que nós tratamos esses animais, como esses animais eles eram condicionados, a quantidade desses animais que eram utilizados, ele foi se alterando à medida que a humanidade, né, aí, os vários cientistas envolvidos, eles começaram a questionar sobre exatamente isso. Será que eu estou usando a quantidade certa? Será que eu não estou usando a mais? Eu não poderia trabalhar com um número menor de animais? Será que esses animais que eu estou usando, eles estão ali tendo um bom trato até o momento ali de eu estar aplicando essa técnica? Tudo isso levantou uma série de questões éticas, né? Até nós chegarmos no estado que nós estamos hoje. Nós somos desde um período onde isso não era nem tão bem regulamentado, até hoje, né? Onde nós temos ali toda uma regulamentação que vai trabalhar aí em cima disso para que nós aí possamos o quê? Trazer o melhor bem-estar para esse animal, tá? Vamos lá. Tudo começa lá na década de 50, quando surgem a teoria dos 3 R's, né? Replace, que é o quê? A substituição, quando possível, de animais por métodos alternativos. Testes in vitro, né? Vou fazer isso na bancada do laboratório, modelos matemáticos, cultura de células de tecido, simulações de computador. E, gente, só nesse método aqui, você imagina quanto que o avanço da informática e o avanço das inteligências artificiais já não deu um pulo e já eliminou muito do que era sido usado, né, em termos de cobaia. O segundo R era de reduz.
que era o quê? De redução, né? As pesquisas tinham que usar um número mínimo de animais e trabalhar o quê? Com uma maior qualidade no tratamento matemático desses resultados. Aqui também foi outro tópico que acabou o quê? Sendo contemplado, sendo ali ajudado exatamente pelos avanços da informática. Então, de uma certa forma, você ali melhorar a tecnologia ajudou a salvar mais animais. E refine, que é o quê? O refinamento das técnicas utilizadas, visando o quê? Minimizar dor e sofrimento desses animais, né? Então, vou utilizar analgésicos, o próprio pós-operatório da minha análise, tá? Ele vai ter ali que ter uma série de outros cuidados que lá no início não se tinha. Por quê? Porque exatamente, se eu não trato a dor desse animal, se eu não acabo dando ali uma condição boa para esse animal, o que vai estar acontecendo? Vocês já viram isso? Eu vou estar o quê? Aumentando os hormônios de estresse. Aumentando os hormônios de estresse, olha aí, ó. Eu estou colocando um fator de impacto a mais nesse animal. E o que vai estar acontecendo? Eu posso estar alterando o resultado da minha pesquisa, tá? Mesmo com todas essas técnicas hoje, né, nós vemos aí que, infelizmente, para alguns casos, o uso de animal, ele é o que? Necessário. Mas muito já mudou, tá? Um exemplo, quando eu estava no ensino básico, né, eu lembro, se eu não me engano, eu estava na sexta série, hoje sétimo ano, nós fizemos uma prática dentro da escola, onde a minha professora, na época, né, ela acabou sacrificando um sapo, né, e ela abriu e demonstrou os órgãos internos. Hoje isso não é permitido, né? Você não pode fazer isso. Você pode até falar, Vinícius, mas sapo, carro atropela toda hora. Tá, mas você não vai dar um destino como esse para um animal. Você não vai, de repente, mesmo que na época ela tenha lá tomado todos os cuidados e está utilizando para esse procedimento, hoje isso não é mais aceito, né? Hoje nós temos legislações que proíbem isso. E a gente vai agora entrar um pouquinho falando a respeito dessas legislações, beleza? Vamos lá. Uma das primeiras legislações que nós temos, né? Ela foi até aí um pouco tanto antiga, né? Ela vai estar trazendo o quê? Primeiro, ela vai estar trazendo que a tutela desses animais, né? Tanto animais que você tem domésticos quanto silvestres, eles passam a ser do Estado. E isso é o precursor da lei contra maus tratos contra animal. Né? Você consegue, a partir daí, ter uma base legal para, se a pessoa faz maus tratos, ela possa o quê? Tá sendo judicialmente inquirida, né? Então isso, não importa se é dentro da sua casa ou no ambiente público, você é passível a multa e a prisão por conta disso, tá? Daí lá em 67 nós vemos aí que começa a lei de proteção à fauna. Olha bem, os embriões dessas leis no Brasil, tá gente? No mundo já temos outras discussões acontecendo. Essa lei ela vai ter o quê? Prevê penas severas contra posse, venda, transporte ou caça de qualquer animal silvestre, tá? Em especial se esse animal ele vai estar dentro do que a gente surge na época as listas de animais ameaçados de extinção, que são aqueles animais que foram o quê? Tão caçados, né, que hoje em dia nós temos um número muito pouco. E vários deles estavam ali correndo o risco de sumir exatamente por conta dessa caça indiscriminada. Dentro dessa lei, né, eles dispunham sobre o que era chamado de casa científica, né, aonde eles regulamentavam que você poderia estar fazendo pesquisa, você poderia estar trabalhando com modelos animais, né, desde que você pertencesse a uma instituição científica e essa instituição, né, teria que ter licenças especiais para isso. Gente, se você, por exemplo, já nessa época, já em 1960, fosse de repente fazer um trabalho e você não tivesse essa licença, você depois não publicava em nenhuma revista. E você não podia fazer nada com esse dado. Então, por conta disso, começam-se aí as pressões,
tanto, né, da sociedade civil organizada, quanto dos próprios cientistas, para que essas leis fossem claras e comece a sair um maior respeito com esses animais. Beleza? Aí você pode me perguntar, Vinícius, mas como assim animais silvestres é usado? Não, tá? Quando você fala, às vezes, pesquisas utilizando animais silvestres, muitas vezes são pesquisas de observação. Então, eu vou estudar, às vezes, o comportamento de um animal, eu estou lá na mata, vou colocar câmeras, armadilhas para fotografar esse animal, caso ele passe pela frente, né? Mesmo para isso, eu tenho que ter autorização para estar fazendo isso. Porque, de uma certa forma, isso pode impactar a vida desse animal. Então, eu tenho que trabalhar dessa forma. Tá? Aí começam, né, as leis já direcionadas para a ciência, né? À medida que nós conhecemos aí, que vamos aprimorando essas leis, elas vão funcionando, elas vão ficando cada vez mais ali fechadas. Surgem o quê? As comissões de ética de uso de animais. Então, por exemplo, se você hoje, né, aqui no campus da USP, você vai fazer um trabalho que envolva animal, então, primeiro, eu tenho que apresentar esse meu projeto de pesquisa para a minha faculdade. A minha faculdade vai avaliar o projeto, vai ver se o número de animais está... Beleza, foi aprovado, a comissão de ética de uso de animais aprovou isso, vai para geral do campus. A geral do campus aprovou isso, vai para nacional. Então, quer dizer, o controle é em cima e existe fiscalização para isso, né? Então, primeiro, a partir dessa lei, nós começamos o quê? Um credenciamento, né, de estabelecimento de ensino superior. Então, somente as universidades podem realizar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu ministro aula, né, numa faculdade que ela é faculdade privada. Ela não é universidade, certo? No caso, se algum trabalho como esse fosse feito, eu tenho que enviar o meu trabalho para a universidade mais próxima. No caso, como é em Jaboticabal, é para a Unesp de Jaboticabal. Então, eu tenho lá que uma das faculdades conveniada com a minha faculdade, vai receber o projeto, vai avaliar, mandar para a comissão central. Fora isso, tá? Não pode ser feito, né? Também foi feito o quê? Que para a educação a nível de ensino médio ou técnico, tá? Somente para os cursos voltados para as áreas, né, biológicas mais ligadas à saúde, né? Por exemplo, um técnico de enfermagem, um técnico de laboratório, que você tem aí cursos que contemplam isso. Você pode falar, Vinícius, mas no laboratório da minha escola tinha lá... Sim, muitas vezes você tem. Nós temos aqui na Casa da Ciência alguns animais que são extremamente antigos e que foram ali sacrificados lá atrás, né? No caso, os nossos aqui foram doações de pós-graduandos que fizeram trabalhos aqui dentro da USP. Quando você vai ver a etiqueta desse material, alguns foram sacrificados em 63. Isso. 1963. E nós conservamos em formol e muitos de vocês aí que já visitaram a Casa da Ciência já viram esses animais e nós utilizamos ainda hoje em nossas práticas, né? Então, quer dizer, o animal que está ali sendo utilizado, ele é mais velho que eu, né? Na verdade, ele acaba sendo ali uma peça que nós vamos ilustrar uma aula de ciência, né? Com base nisso, né? Então, quer dizer, quantos outros animais a gente está reaproveitando isso quando a vida deles foram salva, não é verdade? Bem, então a partir daí é criado, né, o Conselho Nacional de Controle de Experimento Animal. Toda vez que o Comitê de Ética aprovou, passou pelo do campus, tudo, é enviado, né, uma cópia dessa petição para se fazer o experimento e o principal, somente depois que eles liberaram é que você pode começar. Caso contrário, o seu experimento não pode. Ah, Vinícius, se eu começar antes... Não, você não tem isso. O biotério, quando for fornecer um animal para você, ele vai falar, cadê a autorização? Sem isso, esquece. Ah, mas e se... Não tem o e se. É uma cadeia muito bem amarradinha entre todos os pontos para evitar exatamente alguns e se's. Né? Então você sabe que o animal ele foi produzido diretamente para isso e você vai ter que seguir todas as regras do jogo. Não tem ali como você estar burlando isso,
né? Aqui são algumas dessas instituições, né, que foram cadastradas aqui no nosso país para trabalhar com animais. Algumas você pode ver que eles estão aqui, ó, como aí ainda estão se credenciando. E isso, gente, eles fazem uma série de visitas no local. E são visitas sem hora marcada, tá? Não é algo do tipo, olha, semana que vem... Não, do nada eu chego, pessoal, eu quero ver tudo. Me dá teu caderno, quero relatório, quero mapa dos animais que estão ali, isso. Quer dizer, para garantir que tudo está sendo feito da melhor forma possível e da forma mais clara e transparente, tá? Sem falar que existem uma série de outras sociedades que acabam aí regulamentando isso. Se lá o Conselho Nacional às vezes está sobrecarregado, as próprias sociedades de bem-estar animal fazem esse papel. Elas acabam ali conduzindo isso, né? Vendo esse bem-estar animal. Porque, gente, como eu falei para vocês, um animal que sofre estresse, ele não tem o dado válido no teu experimento. Só para você ter uma ideia, tá? O som produzido dentro de um biotério não pode passar 85 decibéis. Tá? Na minha casa é muito maior que isso. Tá? Ainda mais quando a carreta furacão passa na porta. Então, quer dizer, sim, a carreta furacão passa na porta da minha casa. Mas vamos lá, vamos voltar. O que acontece? Tá? Você tem ali água, comida, tá? O local onde ele fica, ele é todo ali preparado de forma a ter estresse zero. Para quê? Para isso não influenciar na pesquisa. Além disso, gente, existem uma série de questões aí éticas e questões de estudo ligados a esse biotério. Eu vou ver ali que tem o pessoal que estuda ética, o pessoal que estuda a parte de biossegurança, a parte de legislação, bem como vai ter o pessoal que vai trabalhar com bem-estar animal, a própria técnica de produção, manipulação e experimentação em laboratório. Tudo isso tendo como sujeito os próprios biotérios. Então, quer dizer, quem está estudando isso acaba ajudando a regulamentar os biotérios também, né? Sem falar que agora, né, isso vocês podem ver aí, que é uma legislação recente, nós tivemos o quê? A aprovação do uso de métodos alternativos. Então, a partir do momento que para se estudar determinada técnica ou determinado experimento já tenha sido feito, de repente ali, um protocolo para uso, com licença, para uso, tá? De ou experimento computacional, ou um experimento utilizando cultura de célula, ou um experimento utilizando modelos anatômicos de silicone, por exemplo, você não pode mais estar usando animais para isso. Ah, Vinícius, mas e se? Não tem e se. Se você foi usar e não usou o modelo certo, você não tem autorização. Não tendo autorização, cai lá atrás, gente. Então, hoje em dia, a partir do momento que determinada doença, tá, ela tenha sido descrita, olha, você pode fazer experimento para ele usando meio de cultura de célula. Você já não pode mais usar animal para ela. Então, você restringe mais o uso. Por quê? Eu tenho uma técnica alternativa, né? Ela vai estar proibida. Ah, mas e se quiser usar? Não tem isso, não pode publicar. Não pode comprar um animal. Então, isso é bem travado. É essa questão que a gente tem que entender. Existe toda uma legislação e essa legislação, ela acaba ali ajudando a gente a preservar esses animais, a salvaguardar o bem-estar desses animais. Beleza? E nós vamos ver que dentro, né, desses conselhos, né, nós vamos ver que devem existir médicos, biólogos, tá, médicos veterinários que vão estar ali trabalhando na questão do bem-estar animal, né, vão ainda ter docentes envolvidos naquela área de pesquisa, que às vezes podem estar olhando e falando assim, olha, esse experimento pode ser feito de tal jeito e a gente poupa esses animais. Né? Sem falar que existe o quê? A representação da Sociedade Protetora dos Animais, que vão estar ali de forma ao quê? Cumprir o que está acontecendo, examinar se todos os protocolos, experimentos estão sendo seguidos, tá? Manter ali o cadastro de todo mundo que está trabalhando nesse procedimento, vai estar vendo se o experimento está sendo bem feito e, principalmente, aconteceu alguma coisa fora, eles vão automaticamente avisar as autoridades,
tá? Isso é o protocolo. Ah, mas foi uma fatalidade, choveu e caiu um muro e fez muito barulho. Ótimo, se isso causou um impacto, vai notificar as autoridades, vão estudar, vai se ver o que vai ser feito com esse animal. Beleza? Aqui, ó, eu coloquei esse mapa conceitual só para a gente entender mais ou menos como um conselho desse trabalha. Ele tem ali a questão da bioética na pesquisa, que se baseia o quê? Na geração de conhecimento, na relevância, na exequidade. E a partir daí, tá, eu vou vendo se relevância vai estar relacionada ao bem-estar da humanidade, ao desenvolvimento da sociedade. A geração de conhecimento, se ela vai ter uma justificativa científica para isso, se é uma pesquisa que vai ter ali sua integridade. Já a exequidade, eu vou ver a relação risco-benefício, quer dizer, a resposta que eu vou ter frente ao que eu vou ter que fazer, será que é válido? Tá? Eu vou ter as avaliações pelo próprio Conselho de Pesquisa em Ética, né, para ver se está tudo ok, né? Eu vou ver a adequação do local, o processo ali, se tem ali o consentimento, tá? E, em especial, eu vou estar sempre como foco o animal, tá? É isso que vai estar acontecendo, beleza? E, para encerrar a nossa aulinha de hoje, antes da nossa visita, eu trouxe para você aqui da frente, aqui, tá? Esses daqui são alguns animais utilizados no laboratório, só que eles são meus, eles são os meus pets, ou foram os meus pets, né? Aqui é a Pícola, esse é o Lloyd, esse é o Mongus, esse daqui é o Stewart, eu tô na frente do nome, mas esse daqui é o Stewart, tá? Esse daqui são esquilos da Mongólia, Gérbio, essa daqui é um anão russo, um hamster anão russo, e esses são meus dois atuais, né, que são dois porquinhos da Índia, que também são tidos como cobaias, né? Mas eu, como gosto muito deles, eles são meus animais aí, né, que acabo tendo como meus pets. Mas vamos ver agora uma visita que eu fiz a um desses biotérios para a gente entender como é esse funcionamento e já já a gente volta. Começar pelo controle de acesso à colônia dos camundongos. Então a gente tem a biometria, né, o crachá. É importante ter, né, esse controle de acesso. Pode entrar. Pode fechar, por favor. Aí que nós vamos nos paramentar, porque a gente tem que evitar ao máximo levar algum contaminante para as salas. Então a gente vai colocar propé, vamos colocar touca e eu já estou de jaleco, tá bom? Vamos lá. Aí aqui a gente vai colocar o propé. Vamos colocar a touca. Eu vou ficar sem máscara para vocês ouvirem melhor, tá bom? Então vamos lá. Então, pode entrar. Nós entramos na sala dos animais, então o prédio foi construído especialmente para manter, né, para criar esses animais para pesquisa. Então agora eu vou mostrar uma sala, que é a nossa sala das autoclaves, onde entra todo o material que é esterilizado para entrar em contato com os animais. Então é uma sala onde tem duas autoclaves, né, com vapor. Então com vapor, alta temperatura e pressão, a gente consegue matar assim, a maior parte de bactérias, né, fungos, vírus, algas, tudo que puder contaminar o material. Agora nós vamos entrar em uma das salas onde a gente tem os casais dos camundongos. Vamos lá. Agora nós vamos mostrar o local onde os animais ficam mantidos, né? Então são racks super especiais que controlam a entrada de ar, então o ar é trocado 20 vezes por minuto. Nós temos flocos de pinos especial, sem pó, sem inseticida, sem pesticida. A ração é especial para essa espécie, a água autoclavada, então todo o material é autoclavado antes de entrar em contato com eles. Nós também provemos material para ninho, né? Então a gente tem o papel toalha, a gente tem o rolinho de papel higiênico também, tudo autoclavado, esterilizado, para eles terem todo um conforto, né? Enquanto eles estão na pesquisa. Então eles estão super confortáveis aqui.
Então eles têm a temperatura controlada da sala, né? A umidade, troca de ar e o timer controlado de 12 horas de claridade e 12 horas de escuro. Então aqui a gente tem todo o material que a gente usa para fazer o manejo dos animais, então a rotina, né? Então a gente tem os bebedouros todos autoclavados, a gente tem um pouco de grades das tampas. Esse aqui são os fundos com a flocos de pinos, que é a caminha deles embaixo. Então esse material todo preparado já para a próxima troca. Então a gente troca 2 vezes por semana, todas as gaiolas. Então essa daqui é a cabine de troca, é onde a gente troca os animais de gaiola. Então a gente pega uma gaiolinha dessa, que tá suja, coloca lá dentro, eu vou só simular para vocês verem. Então a gente coloca aqui dentro, abre a tampa, troca o bebedouro, coloca a ração e troca essa parte que tá suja, né, com excrementos dos animais, fezes e urina. Pra eles sempre estarem confortáveis, né, e com a cama mais limpa possível. A gente sabe que não é bom ficar manipulando o tempo todo, mas pelo menos 2 vezes por semana a gente tem que fazer esse manejo. Então aqui é o coração do biotério. Aqui é onde a gente autoclava todo o material que vai entrar em contato com os animais. Então as autoclaves que vocês viram lá na área limpa, elas têm as 2 portas, né, que são as saídas para essa área que é onde a gente recebe o material sujo. Então aqui a gente faz a lavagem das gaiolas no tanque, né, com imersão do material com água e desinfetante. E aqui a gente coloca para secar naturalmente, enxugamos uma por uma, preparamos uma por uma para a próxima troca. Um equipamento muito importante é esse equipamento aqui. Esse equipamento é o nosso sonicador. Ele é um equipamento de ultrassom com alta temperatura que vai limpar toda a parte dos bicos do bebedouro, onde acumula aquele biofilme. Então o camundongo vai bebendo água, vai acumulando resto de saliva com resto de ração, e aí para evitar que isso grude no bico e prolifere bactérias, a gente faz a limpeza com o sonicador. Pessoal, aqui é a sala onde nós mantemos a ração específica para roedor e o flocos de pinos, que é a caminha onde eles ficam. Então, o Vinícius vai mostrar para vocês de pertinho como que é esse flocos. Ó, ele não tem pó, ele não tem pesticida, então precisa ser um material atóxico, tá? Para ficar em contato com os camundongos. Agora eu vou mostrar um pouquinho dos grãos que a gente usa para enriquecimento. Então, eles comem a ração, né? E também uma vez por semana, deixa eu abrir um pouquinho, eu vou mostrar. Uma vez por semana, a gente coloca os grãozinhos de semente de girassol. A gente até compra com casca para eles se divertirem abrindo a casca, que eles adoram. Bem, eu queria agradecer aí a Cleide, a doutora Cleide aí, que é a nossa médica veterinária que cuida desse biotério, que nos mostrou, né, fez esse city tour, né? E eu até tive um pouco aí de nostalgia, porque quando eu comecei na faculdade, né, quando eu era um aluno de graduação, eu trabalhei com fisiologia e eu usava camundongos, né, e ratos nos meus experimentos. E nossa, a diferença entre os biotérios daquele período até o que é usado hoje, muito diferente. Hoje, sim, nós podemos falar que a gente tem ali uma série de normas que realmente dão para esse animal condições muito boas ali de vida.